Continua aí o próximo versículo. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Coloque diante de Deus os seus pedidos, por meio de orações, da súplica com ações de graça. Apresente os seus pedidos a Deus. Próximo versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Pode deixar projetado aí. Alegria em meio à adversidade. Quando Neemias, no capítulo 8, fala que a alegria do Senhor é a nossa força, ele estava num momento de reconstrução. E aí nós precisamos compreender que a alegria, em toda e qualquer circunstância, é entender que nós não andamos por circunstância. Nós não andamos simplesmente porque vamos passar por aflições. O próprio Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. E o Espírito Santo está nos dizendo o seguinte: olha, o fruto gera alegria. Você quer ver uma coisa? Quem já ganhou uma alma para Jesus faz assim? Como é que foi seu coração? Como é que ficou? Você ficou triste, né? Porque você ganhou uma alma para Jesus, né? Como é que você ficou? Alegre, né? Quando você compartilha do amor de Jesus com alguém e o coração daquela pessoa fica radiante, a alegria que você tem. Quando você percebe um pecador sendo resgatado, você se alegra com que Deus se alegra. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende, ou seja, olha a alegria do Senhor, você começa a entender o que alegra o Senhor, começa a te alegrar. Diante de toda e qualquer circunstância, você é motivado pelo Senhor. Motivado. Nós falamos paz. Nós também temos paz. O Espírito Santo nos traz paz. Agora preste atenção uma coisa. A origem da paz é a nossa reconciliação com Deus. Projeta aí Romanos 5, verso 1. Leiam para mim quando eu falar 3. 1, 2, 3. Opa! Temos paz com Deus. Primeira coisa, nós precisamos entender, paz com quem? Com Deus. Pastor, nós não tínhamos paz com Deus? Não! O homem distante de Deus, ele está separado, ele não tem paz com Deus, mas justificados pela obra da redenção, justificados em Cristo Jesus, nós passamos a ter paz. Não, foi de Deus com o homem. Então a nossa paz com Deus. Então se eu tenho paz com Deus, é plenamente possível eu ter paz com o próximo. Então quando eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com o meu próximo. Eu tenho paz comigo mesmo. A tranquilidade interior que brota naturalmente quando estamos em paz com Deus. É por isso que as pessoas não conseguem entender. Às vezes falam assim: rapaz, você está passando por esse turbilhão todo e você está nessa tranquilidade toda, nessa paz. Não quer dizer que eu não esteja preocupado, que eu não tenha preocupações. Quer dizer o seguinte, que eu tenho confiança. Eu estou confiando em Deus. A minha esperança está em Deus. Consequentemente, pela paz que tem,
O que acontece? Eu ando em paz com os meus irmãos. Hebreus vai nos ensinar, 12, 14, seguir a paz com todos. Ou está escrito seguir a paz com alguns? Seguir a paz? Com quem? Não. Siga a paz só com a sua família. Siga a paz só com seus amigos. É isso que está escrito? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Opa, calma aqui. Se eu tenho a paz de Deus, você já percebeu que a gente fala, como é que você cumprimenta? A gente cumprimenta aqui shalom, né? Shalom, graça e paz, né? E quando a gente fala shalom, um dos significados é paz. E quando eu falo assim, paz para o meu irmão, olha o que eu estou desejando para o meu irmão, olha o que eu estou ministrando sobre a vida dele. O shalom de Deus sobre a vida dele. Então eu preciso compreender que o Espírito Santo vai gerando em mim o caráter de Cristo, para que eu possa andar em paz com todos. Quem aqui, quando começou a andar com Jesus, teve que refazer o caminho para entrar em paz, para pedir perdão, para liberar perdão? Eu sou o primeiro. Abrir mão das minhas razões, das minhas convicções humanas. Vocês estão me entendendo? Por que eu fiz isso? Porque o Espírito Santo vai gerando em nós. É fruto do Espírito, gente. É fruto do Espírito. Paciência. Outras traduções vai estar longanimidade. É característica de Deus, gente. É atributo de Deus. Eu tô falando, todos esses são atributos de Deus. Mas fica mais claro, você fala assim, porque Deus, imagine Deus. Quem aqui já não falou bem assim, rapaz, se eu fosse Moisés, se eu fosse Deus, tinha dado um jeito naquele povo teimoso, obstinado. Mas olha só, Deus foi longânimo com ele, foi longânimo com você. E você precisa ser longânimo com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais, com seu esposo, com seus irmãos. É fruto do Espírito. Amabilidade, benignidade, gente. Olha só. E eu já vou fazer um paralelo já com a bondade, amabilidade e bondade. Gente, quando nós entendemos que a bondade não é porque você é bom, não é porque você é o melhor, não, porque o Espírito Santo em você te leva a se compadecer. Você está me entendendo? Por amor você faz. Você coloca o amor em ação, servindo a serviço das pessoas à nossa volta. Servir quem a gente ama é fácil, não é, gente? A questão é, o desafio é servir quem, de alguma forma, algum dia te ofendeu, algum dia, ou algum estranho. Somos desafiados. Fidelidade, andarmos em fidelidade, é um fruto. Deus é fiel. A Bíblia fala da fidelidade de Deus. Olha só a fidelidade de Deus. Deus é tão fiel, olha só o que ele falou para Davi. Que não faltaria herdeiro da casa de Davi, não é isso? Aí o povo começa a fazer um monte de baboseira. Salomão, um monte de casamentos políticos. Idolatria e aí vai, um monte de coisa. Mas o que ele faz? Ele divide o reino. Mas ele mantém a fidelidade. E mantém a casa. O trono, 2 tribos, em amor a Davi, em fidelidade a Davi, ele é fiel, ainda que você seja infiel, ele permanece fiel, fidelidade, mansidão,
A palavra dura, ela incita a ira ou ela traz paz? A palavra, a pessoa grossa, sabe aquela pessoa assim grossa, dura no falar, bruta? Sabe quando você começa a lidar com uma pessoa que às vezes é ignorante? Aí você já vai conversar com ela armado, já percebeu? Você se arma para conversar? Mas a Bíblia diz, olha só, que a palavra branda desvia o furor. Desvia o furor. Estava ministrando na célula do João, terça-feira, e aí teve um testemunho, Nazaré estava contando do testemunho diante de uma situação que aconteceu, e a pessoa estava sendo ignorante com ele. Mas diante de tudo que ele fez, ele falou assim, ele pegou e falou assim, olha, já te entreguei tudo isso. Diante da palavra, diante da mansidão, a pessoa se sentiu constrangida e mudou a atitude. Nós precisamos entender, então o Espírito Santo vai gerando em nós a mansidão, o domínio próprio. Domínio próprio, gente, é o seguinte, eu não posso fazer o que dá na telha não, gente. Olha só, quem já pensou aqui em matar alguém? A verdade, sabe aquele, na ira, meu Deus do céu, eu não estou falando assim que você ia cometer cogitou um homicídio, não. Eu estou falando o seguinte, daquele homicídio, que vontade de matar, quem já passou por isso? Aí eu falo para vocês, já pensou se tudo que a gente pensa, tudo que passa na nossa mente a gente faz? A palavra diz que como cidade sem muro, é um homem que não tem domínio sobre a sua alma. E aí nós precisamos buscar em Deus. E aí o Espírito Santo vai direcionando, vai apontando, vai gerando em nós, cada momento, essa mansidão, esse domínio próprio, domínio das nossas ações. Tudo isso que nós falamos aqui tem um propósito, para você saber onde você está, como cristão, porque às vezes você quer cobrar do outro, mas você não está se permitindo ser moldado, ser forjado o caráter de Cristo em você, que o fruto do Espírito venha evidenciar na tua vida. Daí a importância de ter um momento da introspecção, porque muitas vezes as pessoas querem cobrar do outro, mas não olham para si. O Espírito Santo te trouxe aqui para que você olhasse dentro de você, e para que você parasse para ouvir, discernir a voz do Espírito Santo, porque em vários momentos existem várias vozes. Reitero mais uma vez aqui, a voz do inimigo fala na mente, fala aqui, do inimigo da nossa alma, fala aqui, o Espírito Santo fala aqui dentro. Nós precisamos discernir. Como discernir estas vozes? Se esta voz que está falando na tua mente vai de encontro à palavra de Deus, se está falando, você pode achar que tem razão, pode ser a palavra mais racional, mais lógica que possa ser, pode ser a atitude mais racional, eu quero dizer que não é de Deus, é do inimigo. Por quê? Porque Deus fala através da Bíblia, Deus fala através da palavra, Ele não vai de encontro à palavra. Certa vez uma pessoa, eu fico até envergonhado de falar uma coisa dessa, mas uma pessoa chegou para mim, nós temos relação comercial, por conta de trabalho, e essa pessoa chegou, ficou sabendo que eu era pastor, e falou assim: pastor, ora por mim. Sim, orar pelo quê? Não, porque eu vou casar, mas o meu noivo,
agora quer ou não quer? Eu falei, mas ele não quer por quê? Porque ele voltou para a mulher dele. Não, gente, parece piada, mas isso aqui é sério. Ela não falou assim, voltou para a mulher dele, não, é porque a primeira mulher dele, aquela coisa toda, e ele está... Falei, gente, você vai orar por uma coisa dessa? Vocês estão entendendo a questão da alma? Isso é bíblico. Nós precisamos discernir, gente. Não é segundo eu quero. Evangelho é renúncia. Não é o evangelho do gênio da lâmpada, que ele satisfaz os meus desejos, não. Evangelho é renúncia, e cristão maduro precisa entender que ele precisa renunciar a ele mesmo. Renunciar às suas vontades que vão de encontro à palavra de Deus. E o Espírito Santo nos capacita em um relacionamento íntimo. Ele nos capacita. É por isso que no relacionamento com o Espírito Santo nós somos fortalecidos. É por isso que logo pela manhã, quando eu desço da minha cama ali, que eu ajoelho e estou conversando com Ele, eu me sinto acolhido nas dificuldades, nas minhas lutas. Eu me sinto motivado, eu sou motivado por Ele, nas direções, nas decisões que eu preciso tomar. Quantas decisões na minha vida eu tomei simplesmente porque deu na telha? Quantas decisões eu tomei no impulso? Mas o Espírito Santo vai nos direcionando, nos instruindo. É aquela situação, sabe quando o inimigo das nossas almas está falando, ele vê uma situação, uma circunstância, e ele coloca você na parede, e ele fala assim, agora ou nunca. Agora ou nunca. Muito semelhante ao ladrão, quando vai assaltar, com o propósito de intimidar. Faça favor aqui, Raimundo. Com o propósito de intimidar. É assim que o inimigo age. Fica parado aí, Raimundo. Raimundo tem que tomar uma decisão. Tomar uma decisão importante na vida dele. Aí eu sou o pensamento do inimigo na vida dele. Começa a intimidar. Toma logo. Tem que ser agora. Vai logo. Se você não tomar, toma essa decisão agora. Age dessa forma agora. Pressionando. Agora preste atenção como é que o ladrão age. Bora, quietinho, passa o relógio. Passa o relógio. Não reage. Pode tirar o relógio. Passa o relógio. Passa. O inimigo não brinca não, tá, gente? Passa o relógio. Celular também passa o celular. Sai devagarzinho, sai devagarzinho e não grita não, pode ir. Calma. É assim que o inimigo age, gente. Volta aqui, Raimundo. Agora o Espírito, vem cá, não terminou não, calma aí, rapaz. Fica aí. Agora, olha como o Espírito Santo age. Olha como o Espírito Santo age. Ele está querendo tomar a decisão. O Espírito Santo está aqui, ó, aqui dentro, falando aqui com ele. Você já orou? Você já orou? Eu quero te direcionar. Eu quero te instruir para tomar a melhor decisão. Calma, não se desespere. A aflição visita a todos. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu estou aqui. Obrigado. E aí você precisa saber que voz você tem dado credibilidade. Aí olha só, tem a voz do Espírito Santo que vem de dentro, tem a voz do inimigo, e para acabar de completar, tem a voz, sabe qual voz? A voz da alma.
A voz do sentimento, essa voz não é do diabo, essa voz ela é interna, essa voz é do ser humano. É a voz da necessidade. É que quando ele olha simplesmente pela necessidade, não, vou fazer esse gato aqui, mas é só dessa vez. Eu vou fazer esse fruto aqui, mas é só dessa vez. Eu vou fazer essa pilantragem aqui, mas é só dessa vez. Que aí ele começa a olhar para as circunstâncias. O Espírito Santo quer andar. O Espírito Santo não é o Consolador, o Espírito Consolador? Sim ou não? Sim. Um exemplo disso, olha no nosso irmão Josué. Ele está passando por um momento, ele precisa do consolo do Espírito Santo. Mas preste atenção. Ele quer usar você para consolar. Ele quer usar você para trazer o refrigério, para orientar, para instruir, para ter um relacionamento com Ele. Atos 1:4, mas recebereis poder. Recebereis o quê? Mas recebereis? Recebereis o quê? Ao descer sobre vós. O quê? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, nós passamos o quê? A testemunhar. Nós passamos a ser testemunhas. Testemunhar não é somente vir aqui e falar. Testemunhar é a sua vida falar, as suas atitudes falar. E se o fruto do Espírito Santo transforma, trabalha em você o caráter de Cristo, se ele trabalha o caráter de Cristo, eu quero dizer para você hoje, saia da condição de menino, porque o processo foi paralisado com aqueles meninos que estavam sendo orientados quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2. Capítulo 3, melhor dizendo. Como assim? Só podiam tomar leite porque pararam. Porque pararam. Deus está te chamando para entrar em um outro nível. Uma outra dimensão. E o próximo nível requer de você maturidade. E para essa maturidade vir, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Nós estávamos cantando agora há pouco. Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Querer mais do Espírito é assim, eu quero. Eu estou disposto a ser instruído. Gera em mim o teu caráter. O caráter de Jesus. Forja em mim o caráter de Jesus. Gera em mim. Quem deseja ter o caráter de Jesus forjado em si, faz assim. Coloque-se de pé, coloca o louvor aí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Judeia, Samaria, até nos confins da terra. Feche seus olhos aí por um instante aí. Faça uma introspecção. Quando a gente fala do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, amabilidade ou benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem que ser na totalidade. Lembra o seguinte, nós estamos passando por um processo
gradual, progressivo. E onde você travou, onde você parou, aonde você não permitiu que o Espírito Santo pudesse tocar, Espírito Santo, eu quero mais de fale com Ele, fale com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa é dotada de vontade, volição, sentimentos. E o Espírito Santo, Espírito amado de minha alma, desejado das nações, eu quero mais de ti. sobre os corações desta noite, meu Paráclito, meu mentor, meu Consolador, Espírito Santo, que intercede por mim, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Espírito Santo que leva a Deus, leva ao Pai tudo aquilo que eu necessito. Tu és meu consolo, Eu quero mais de Ti. tu és meu conforto. Que os Teus filhos busquem um relacionamento íntimo, profundo, para que o caráter seja forjado de modo que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, no testemunho, no agir, Tu és meu conforto. no ser. Que sejamos assemelhados a Ti. Eu quero mais de ti. Não é na força do Teu braço, mas o Espírito Santo mora aí. O Espírito Santo mora aí. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo que estava no início de tudo, da criação de todas as coisas, da criação do mundo.